Olá, seja bem-vindo à aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Cristiane Lopucci. Vou perguntar a você, tem cuidado da sua higiene? Tem passado álcool em gel sempre que possível, lavado as mãos frequentemente e sempre que sair de casa, usado a sua máscara? Muito bem, são cuidados importantes para a sua saúde e para a saúde das pessoas que convivem com você. Vamos à aula de hoje? Você vai precisar do seu caderno, do lápis e da borracha. Vai abrir o seu caderno agora, pula uma linha dos registros anteriores, para deixar bem organizado. Olha no calendário que dia que é, anota a data de hoje, aula e língua portuguesa. Faz com bastante capricho. Vamos relembrar um pouquinho da aula anterior. Nós conhecemos o personagem da história em quadrinho que estamos estudando agora, que é o Snoopy. Lembra que nós lemos o currículo dele? Conhecemos os demais personagens da história, então alguns deles até estão aqui. Conhecemos uma curiosidade sobre o Charlie Brown e o autor do Snoopy. Vocês lembram do Charles M. Schulz? Que eles têm características semelhantes, principalmente quando o autor era criança. Lembra disso? Fizemos o varalzinho das curiosidades. Relembramos um pouquinho lá sobre o uso da vírgula para separar o vocativo. Vimos que o Charlie Brown passa a história toda tentando escrever uma carta para a avó dele. E também fizemos algumas atividades para substituir repetições na frase e usar a palavra ele ou ela. Puxa, quanta coisa que nós aprendemos na aula anterior! Se você perdeu, assiste para você ficar cada vez mais sabido. E começamos também a criar uma fichinha da curiosidade, que você pode fazer aí na sua casa e fazer o seu varalzinho se quiser. Lembra dela? Então, nós fizemos lá no caderno, então, o desenho do Snoopy, do nosso personagem, colocamos o nome dele e colocamos que ele apareceu em 1950. Hoje, durante esta aula, a professora vai passar mais algumas informações e ao final você vai ter ali, ó, todos os espaços preenchidos com curiosidades sobre esse personagem. E agora nós precisamos relembrar o texto. Mas para relembrar o texto, nós já vamos começar com uma atividade. Acho que você vai gostar. O que faremos nesta atividade? Vamos relembrar então a história, como a professora já falou. Mas vamos fazer isso de uma forma um pouquinho diferente. Primeiro vamos lembrar lá a capa do livro que nós vimos. A capa é a parte mais fácil, não é? Então nós vimos lá como estava o Charlie Brown, a capa toda com algumas imagens dele, o nome do autor, do Snoopy aqui volume 4, a editora e a assinatura aqui do autor. Então a capa pra gente tá tranquilo, né? A gente sempre sabe que o livro começa pela capa. Mas nós vamos relembrar algumas questões. Vamos começar vendo onde aconteceu cada uma das cenas. Então a história que nós escolhemos, ela tinha 5 páginas, né? Ela tem 5 páginas. Mas em cada uma das páginas é uma cena diferente e acontece num local diferente. Você percebeu isso na aula anterior? Se você não percebeu, não tem problema. Chegou a oportunidade. Vamos perceber agora, juntos fazendo a atividade.
Então, cada uma delas acontece em um local. A professora vai tirar aqui uma papeleta, nós vamos ler juntos e vamos fixar em cada uma dessas cenas. Topa? Vamos fazer com a professora então. Vamos olhar essa primeira cena aqui. Essa primeira cena, vou tirar aqui e trazer pertinho. Então é a parte que o Charlie Brown está encostado no piano, não é verdade? Ele está lá com o amigo dele, com o Schroeder. Então, essa cena. Depois, nós temos aqui, ó, a parte que o Charlie Brown está ali no muro apoiado e passa a Lucy e o irmão dela, o Linus, correndo ali na rua. A próxima cena tá aqui, é o Charlie Brown tentando escrever a carta dele, encostado na casinha do Snoopy. A próxima cena que temos aqui é o Charlie Brown lá sentadinho perto da janela onde o Woodstock foi cantar. E a outra cena que temos aqui é o Charlie Brown escrevendo a carta e a Sally assistindo TV. Opa, professora, mas está tudo fora de ordem, é assim mesmo? Para fazer a atividade vai ficar assim. Vamos lá. Então vamos ver onde acontece cada cena. Qual delas que acontece, ó, dentro de casa, encostado no piano? Você lembra assim olhando? Qual que foi dentro de casa encostado no piano? Essa aqui, não é? Então, vamos colocar essa papeleta aqui. Sabemos que essa aqui foi dentro de casa, encostado no piano. Deixa eu ver se não ficou o grampinho aqui em frente. Assim. Ótimo. Agora vamos ver qual que aconteceu fora de casa, apoiado no muro. Então, uma ele estava dentro de casa, a outra foi fora de casa, apoiada no muro. Tá fácil, não tá? É essa aqui mesmo. Nós já vimos cada uma das cenas. Aqui, apoiado no muro. A próxima que nós vamos ver agora. Dentro de casa, ouvindo a TV. Qual das cenas que aconteceu dentro de casa ouvindo a TV? Você lembra? Tá prestando atenção aqui? Então tá fácil se você tá prestando atenção. É essa aqui, né? Onde ele está lá com a irmã dele e a irmã dele está assistindo a TV. Muito bem. Qual cena aconteceu dentro de casa ouvindo o pássaro? Cada vez mais fácil, né? É só a gente encontrar ali a imagem do pássaro e a gente já sabe que foi dentro de casa. E aqui sobrou, a cena aconteceu fora de casa, encostado na casa do Snoopy. Então, aqui nós temos essas papeletas para a gente relembrar onde, né, o local que aconteceu cada uma das cenas. Quando o autor escreve uma história em quadrinhos, ele pensa isso, sabia? Ele pensa como vai ser a história, em que espaço a história vai acontecer. E aqui a gente sabe que o autor escolheu 5 espaços diferentes. Uma hora dentro de casa, uma hora fora de casa. Ficou bacana? Conseguiu acompanhar aí? Então aqui tem todas as imagens também na sua tela para que você possa ver. E a professora vai passando ali as papeletas para você ver como que ficou, né? A parte escrita para você ver como que fica bem de pertinho na sua tela. Então ali, dentro de casa encostado no piano, fora de casa apoiado no muro, fora de casa encostado na casa do Snoopy, dentro de casa ouvindo o pássaro e dentro de casa ouvindo a TV. Tranquilo até aí, né? Foi acompanhando, pensando, respondendo aí? Isso é ótimo. Coloca o cérebro sempre em movimento, porque isso ajuda. Vamos relembrar agora os personagens que aparecem no Snoopy? A turma que está ali com o Charlie Brown. Presta bastante atenção que para a próxima atividade você vai precisar lembrar do nome deles. Então está ali o Charlie Brown, o Snoopy, o Linus, a Sally, a Lucy, o Woodstock, o Chiqueirinho, a Pati Pimentinha, a Márcia, o Schroeder, o Snoopy ali deitadinho na casinha dele e o Franklin. Prestou bastante atenção? Muito bem. O que faremos agora? Agora nós vamos ver e lembrar da cena e pensar qual personagem apareceu
junto com o Charlie Brown, porque vocês viram que o Charlie Brown aparece em todas as cenas, não é verdade? Mas quem esteve com o Charlie Brown nas cenas? Em todas as cenas tem alguém com ele. Vamos ver com a professora? Então eu trouxe aqui o nome de alguns personagens, mas eu vou deixar você pensar um pouquinho antes de eu dar a resposta. Nessa cena aqui, então que ele está dentro de casa encostado no piano, quem é o personagem que aparece aqui com ele? Você lembra o nome dele? Conseguiu guardar? É o Schroeder. Esse mesmo. É um nome diferente, né? Mas tá aqui. Já marcamos quem estava também. Vamos para a próxima cena. Essa aqui, então, fora de casa, apoiado no muro, nós vimos que os vizinhos do Charlie Brown, os vizinhos são irmãos. Então, eles são irmãos aqui. Você lembra o nome dos dois? Você prestou atenção? Quer olhar aqui mais de pertinho a imagem? Prestou atenção no nome dos personagens? Consegue lembrar? Se você falou Lucy e Linus, você tá ótimo de memória. Então, foram eles que apareceram aqui com o Charlie Brown. Próxima cena. Vamos lá. Essa aqui, que ele estava encostado na casa do Snoopy. Essa tá muito fácil. Esse você sabe o nome, não sabe? É o mais fácil de todos. É o Snoopy. É o personagem que estava aqui com o Charlie Brown o tempo todo nessa cena. Vamos lá para o próximo. Aqui. Essa cena aconteceu dentro de casa, ouvindo o pássaro. Você lembra o nome desse pássaro? Ele tem um nome um pouquinho diferente também. Não é um nome que a gente costuma dar para pássaros, né? Você falou o quê? Falou Woodstock? Parabéns, acertou. E o último personagem que aparece com o Charlie Brown aqui? Você lembra quem que é? Aqui, ela está bem aqui embaixo. É a irmã dele, você lembra o nome dela? Ela é a Sally. Muito bem, vamos colocar aqui então o nome. Olha que bacana que nós fizemos. Nós vimos cada cena, onde elas acontecem, cada personagem que esteve com o Charlie Brown, para que a gente possa entender como que o autor pensou na hora de construir essa história. É como a gente acha que ele pensou. Então vai aparecer aí na tua tela também, para você poder conferir o nome de todos os personagens. Tá olhando aí? Bem bacana, né? E agora o que a professora vai fazer? Nós vamos colocar números em cada uma dessas cenas. E depois vai sobrar uma tarefa para você. Tá achando que vai ser muito fácil a aula, né? Vai ser, mas talvez você tenha algumas coisinhas, algumas tarefas para fazer também, junto com a professora. Então, dá uma olhadinha aí, porque cada uma das cenas vai ter um número. Então, nós temos lá a cena que o Charlie Brown está apoiado no muro, lá com a Lucy, nós vamos colocar nela o número 1. Ele vai ganhar o número 1. Vou colocando aqui nessa ordem que vai aparecer. A parte que ele está encostado no piano vai ganhar o número 2. A professora já vai numerando aqui com vocês, ó. 2. A cena que ele está com o Snoopy na casinha vai ganhar o número 3. Vou colocar mais aqui embaixo, ó. Aí a gente não confunde as informações, não é verdade? Ficou com o número 3. Agora, a próxima imagem, onde aparece o Woodstock, vai ganhar o número 4. E a última imagem que sobrou aqui, das nossas cenas, vai ganhar o número 5, que é a imagem que ele assiste a TV, junto com que a Sally assiste a TV e ele está escrevendo. Então a professora só vai arrumar aqui esse número, né, para deixar bem bonitinho aqui embaixo e ficar mais visível para a gente. E qual que vai ser a sua tarefa agora? Agora você vai prestar bastante atenção nas cenas, nesses números que estão aparecendo, e no seu caderno você vai colocar os números
né? Vai olhar então aqui, ó, o número das cenas e vai dizer em qual ordem elas apareceram na história verdadeira. Porque aqui tá tudo bagunçado as cenas, não estão? Como vai ficar isso na sequência da história? Você consegue lembrar? Se não conseguir lembrar toda a história, faz um esforço e tenta anotar. Não precisa escrever tudo isso que está em cada cena. Coloca apenas o número. Opa, qual cena que começou a história? Ah, eu acho que foi a cena número tal. Então coloca primeiro esse número. Depois coloca a cena que vem em seguida e coloca a próxima. Então coloca todos os números em ordem. Tempinho para você fazer. Conseguiu registrar? Tentou? Muito bem. Então vamos conferir agora com a professora como fica a ordem da história. Lembra então que a nossa história começou com o Charlie Brown tentando escrever a carta lá na casa dele. E até ficaria fácil a gente saber, né, a primeira parte, porque aqui tem o título da história. Então, o primeiro número que deveria aparecer é o número 5. Colocou aí? Depois, o que aconteceu? Aí a gente sabe que o Charlie Brown foi para um outro local da casa dele. Ele continuou dentro de casa e ele foi lá para onde o pássaro estava cantando. Então ele saiu de onde ele estava com a irmã e foi para uma outra parte dentro da casa com o pássaro cantando. Depois ele saiu dali, a próxima cena foi bem essa aqui, ó. Foi fora de casa, encostado na casa do Snoopy. Lembra que ele foi para lá também tentar escrever. E também não conseguiu escrever. Ele saiu de lá e foi para aqui, ó, dentro de casa, encostado no piano, lá com o Schroeder. E também não conseguiu escrever, então ele foi para onde? Ele foi para fora de casa e ficou apoiado no muro, lá com a Lucy e com o Linus. Então a ordem aí no seu caderno para ficar correta tem que ser essa aqui, ó. 5, 4, 3, 2, 1. Conseguiu? Parabéns! Isso é bem importante para a gente ir pensando, raciocinando. Isso faz bem para retomar as histórias. Mas ouvir a história de novo é bom, não é? Então vamos agora acompanhar a história. Faltou um detalhe para a professora falar. Como que a gente deve ler as histórias em quadrinho? Você já sabe? Então olha lá, acompanha a professora. Primeiro, ler da esquerda para a direita e de cima para baixo. É a mesma forma que a gente lê qualquer texto. Então a gente começa ali, ó, da esquerda para a direita e de cima para baixo. Tem que ler todos os quadros. Às vezes a gente quer pular algum quadro para ler rápido e a gente perde informações importantes. Tem que observar as ilustrações, os cenários, cores e as expressões dos personagens. Também tem que prestar atenção aos formatos dos balões e ler as palavras que não estão nos balões. Tudo isso é importante para que a gente possa entender a história em quadrinhos. Então vamos para a leitura novamente da nossa história. Aqui a capa que nós já vimos algumas vezes até na aula de hoje. Vamos para a primeira página da nossa história. Charlie Brown, hein? Escrevendo e aprendendo. Ela corta, ela fatia, ela pica, ela esmaga. Peça agora enquanto temos em estoque. Querida vovó, obrigado pelo suéter. Ele é bem quente e
Também vem com um conjunto de facas para carne. Também vem com um conjunto de facas para carne. Sally, você poderia baixar o volume da TV? Você poderia baixar o volume da sua escrita? Aqui o quadrinho. Próxima página. Alguns quadrinhos eu vou apontando para vocês lerem. Querida vovó, obrigada pelo suéter. Ele é... Aqui, passarinho. Vamos ver o que ele escreveu. Slum. E ele joga a carta fora. Querida vovó, clique-claque. Obrigada pelo suéter, ele é clique-claque. Era uma noite escura e tempestuosa. Tira, plagiador, suspiro. Próxima página. Querida vovó, obrigada pelo suéter, ele é... Ei, isso é o concerto número 1 para piano do Beethoven. Nada mal, Charlie Brown. E aqui ele joga de novo a carta. Querida vovó, volte aqui, seu moleque. Seu moleque. Olha a carinha dele. Acho melhor eu ligar para ela. Conseguiu relembrar toda a história? A professora passa na tela para que você possa dar uma olhadinha nela aí, né? Só para ver a ordem que foi colocada, porque nós já acabamos de ler. Aí, a página com o Snoopy, com o Schroeder e a última página ali com os vizinhos. Tranquilo? Gostou de rever a história? Agora vamos para as atividades para a gente compreender bem essa história. Vai com a professora. Para a atividade, você vai olhar essa cena que está aí aparecendo na sua tela. E terão algumas questões para responder rápido. O que é responder rápido? É colocar sim ou não. A gente não vai ter tempo para fazer isso. É conforme a professora vai falando, você já vai olhando a cena e pensando se é sim ou não. O que você vai registrar no seu caderno? Apenas as palavras sim ou a palavra não, dependendo da alternativa que eu colocar. Combinado? Então, vamos lá com a professora. Primeira alternativa. Charlie Brown desistiu de escrever a carta para sua avó? Olha aí nessa cena. O Charlie Brown desistiu de escrever a carta para sua avó? Sim ou não? O que você vai colocar aí? Ele não desistiu. Então, no seu caderninho, você vai colocar a palavra não. Respondeu rápido? Muito bem. Próxima. Charlie Brown está no quintal da sua casa? Ele está no quintal de sua casa? Você acha que esse quintal é da casa dele? Tem que responder rápido. Sim ou não? O que você acha? Colocou aí? Muito bem. A resposta é sim. Ele está no quintal da casa dele. Como que a gente sabe se não tem nada escrito? Veja, o Snoopy não é o cachorro dele? Então, o Snoopy é o cachorrinho do Charlie Brown. Onde ficaria a casinha do Snoopy? Tem que ficar no quintal da casa dele, não é verdade? Então, aí a gente tem que pensar em todas essas coisas para poder responder, embora tenha que responder rápido. Vamos para a próxima? Olha lá. Snoopy leu o que seu dono escreveu na carta. Olha a imagem do Snoopy ali em cima da casinha. Você acha que ele leu ou que ele escutou? Tá prestando atenção na imagem? Respondeu? É sim ou é não? O Snoopy leu? O Snoopy leu. Isso mesmo. Lembra do currículo dele? Que ele sabe ler e escrever? Então ele conseguiu ler. E a última. Snoopy ficou feliz ao ver o que Charlie Brown escreveu. Olhando a cena aí, você acha que o Snoopy ficou feliz ao ver o que Charlie Brown escreveu? Respondeu o quê? Respondeu que não? Parabéns! Isso mesmo, ele não ficou feliz. Então, essas foram as atividades para a gente analisar esta cena aí. Você foi bem? Conseguiu prestar atenção em tudo? Muito bem. Então, vamos para a próxima atividade agora. Olha lá.
Por que Snoopy chama o Charlie Brown de plagiador? Vamos ver primeiro o que é um plagiador. Então tá ali o significado que aparece no dicionário. Ali ele diz que o plagiador é quem é capaz de plagiar, é o imitador, é aquele que plagia, o plagiário. Mas o que está dizendo tudo isso? Lembra lá no comecinho das nossas videoaulas, lá nas primeiras videoaulas, um dia nós até vimos na palavra do dia o que era plágio. Então agora vamos ver lá o que é plagiar. É apresentar como sendo de sua autoria, uma obra ou trabalho de outro. É imitar ou copiar o trabalho alheio. Quando a gente pega o trabalho de alguém, copia e não dá o crédito para a pessoa. Você não fala que foi a pessoa que fez, você diz que foi você. Isso é plágio. É diferente de dizer assim, eu estou copiando meu amigo. Agora, se a gente estiver na escola, olhar a resposta do amigo e copiar e dizer que foi você que fez, você está cometendo um plágio. Então, o plágio é imitação ou apresentação por alguém da imitação de obra alheia como sendo de sua autoria. Isso é um plágio. Vamos entender um pouquinho mais por que o Snoopy chamou o Charlie Brown de plagiador. Então vamos olhar ali, né? Então por que ele chamou? Primeiro, a gente já viu o que é plágio. Mas por que o Snoopy falou isso? Vamos retomar um pouquinho lá do currículo do Snoopy. Lembra do currículo que ele enviou pra gente aqui? Lá no currículo dele, nas atividades, está lá, ó. Enquanto pondera sobre a vida, então enquanto ele pensa sobre a vida, no topo de sua casinha de cachorro, ele escreve o grande romance americano, viaja para a lua e trama planos. Vocês observaram que o Snoopy estava em cima da casinha, não é? Olha lá a imagem, então ele está em cima da casinha. Que objeto é aquele que aparece ali na imagem? Que objeto que é aquele que faz clique-claque, clique-claque? É uma máquina de escrever. Porque, e ali quando ele escreve a história, ali também tá ali, ó. Era uma noite escura e tempestuosa. Ele começa, então, a escrever um romance, né? Tá ali aparecendo bem ali o currículo do nosso candidato à vaga nas histórias em quadrinhos. Então ele começa a escrever tipo um romance. Era uma noite escura e tempestuosa. Não é assim que começam algumas histórias? É bem dessa forma. Mas professora, o que é um romance? A gente sempre pensa que romance é uma história de amor, não é verdade? Mas na literatura, romance, olha o que é. É um texto literário em que narram-se fatos imaginários. Às vezes são inspirados em histórias reais. Aparecem vários personagens. Seu conteúdo pode tratar de aventura, de cavalaria, de mistério e até de outras coisas. Então esse romance que o Snoopy quer escrever é um livro, é um texto literário. Por isso que ele chama o Charlie Brown de plagiador, porque ele acha que o Charlie Brown, então, está se apropriando da história dele. Olha só. Gostou de saber tudo isso? A gente vai ficando cada vez mais esperto e mais sabido. Vamos para a atividade. Agora a atividade número 3. Observe os quadros. Em 2 cenas da história, o Charlie Brown amassou o papel e jogou fora. Na 3ª cena, o Snoopy jogou o papel fora. O que isso significa? Se você prestou atenção no que a professora falou até agora, tá muito fácil responder. Para responder, você vai usar a legenda, ou a casinha, ou o osso. Então, ali na casinha, ó, o que isso significa? Que o Charlie Brown enviaria o texto como estava para a avó. E ali no osso é que o Snoopy não quer que o texto seja copiado e nem deu tempo para o garoto pegar o papel. Ficou facinho, não ficou? O que você acha? Por que ali foi o Snoopy mesmo que pegou o papel e amassou? Você respondeu que é o osso ali? Parabéns, você acertou, é isso mesmo. Ele nem deu tempo para o garoto pegar o papel com medo que ele copiasse o romance.
Vamos para a próxima agora. Questão número 4. Você tá vendo que tem uma outra cena agora. É a cena do Schroeder. Então eu vou pôr aqui pra gente ir acompanhando. O que o Charlie Brown escreve na carta? Uma música que ele escolheu para a avó ou a música que o Schroeder está tocando? O que você acha? Responde com a legenda. Respondeu? Se você colocou aí no seu caderno a casinha, você acertou. O que o Charlie Brown escreveu ali, uma partitura, é a música que o Schroeder está tocando ali ao piano. Será que é tão fácil escrever uma partitura de música quanto aparece ali na história em quadrinhos? Eu acho que não é, né? Mas nas histórias as coisas acontecem assim. Próxima questão. Coloca lá no seu caderno número 5. É sobre a última cena aqui. Nesta cena, quem a Lucy chama de moleque? Então a Lucy aparece ali, ó. Ela diz, seu moleque. Eu vou até tirar daqui para aparecer bem, ó. Aqui. Ela aparece chamando aqui, ó. Volte aqui, seu moleque. E quem ela está chamando de moleque? A vovó da carta? O Charlie Brown ou o Linus, o seu irmão? Precisa prestar bastante atenção na cena para conseguir responder. Olhou ali? Responde pela legenda. Ou osso, ou casinha, ou patinha. Colocou o quê? A patinha? Muito bem, é isso mesmo. Se você olhar aqui, ó, o Linus nem fala nada, mas ele aparece correndo aqui atrás, ó, correndo da irmã dele. E a irmã dele, só de olhar ali, a gente já percebe que ela não tá muito contente com o irmão. Próxima atividade, número 6. Charlie Brown conseguiu escrever a carta para a avó? Vamos prestar atenção, então, aqui, ó, no último quadro para a gente poder responder. Observe, ó, ele jogou o papel fora. O que mais aconteceu? Olha a expressão de decepção dele. O Charlie Brown não está decepcionado? Dá pra gente ver na carinha dele que ele ficou decepcionado. E ele diz que acha melhor ligar para a avó. Acho melhor ligar para ela. Ela aqui é a avó. Então, tudo isso quer dizer que o Charlie Brown não conseguiu escrever a carta para a avó. Então, você colocou ali o não? Muito bem. Se você tinha colocado sim, apaga e corrige. Borracha existe para isso. Próxima questão, número 7. Charlie Brown decidiu ligar para a avó. Então aconteceu tudo isso e ele diz, acho melhor ligar para ela. E você, como resolveria esse problema? Já pensou? Se você tivesse passado por toda essa aventura, chegasse ali o final, não conseguiu escrever a carta, como que você resolveria esse problema? Registra no seu caderno. Próxima atividade, coloca no seu caderno número 8. Em qual dos quadros abaixo o Charlie Brown parece estar espantado? No quadro 1, no quadro 2 ou no quadro 3? Observa bem a expressão dele ali. Já responde junto com a professora. Tá fácil, não tá? É no quadro 3. Muito bem. Vai observando ali a cena dele, a expressão. Próxima pergunta, número 9. A história em quadrinhos chamada Escrevendo e Aprendendo fala principalmente sobre, qual que é o assunto principal da história? Ali na casinha,
Um garoto que tenta escrever uma carta para a avó e desiste porque se desconcentra da escrita. Ou ali no osso, ó. Um garoto que tenta escrever a carta para a avó e desiste porque quer telefonar. O que acontece? Qual é o assunto principal da história? Tem que relembrar um pouquinho e a gente fez isso durante a aula. Nós relembramos a história, lemos ela, então vai ficando mais fácil. Coloca só a legenda, ou a casinha ou o osso. Se você colocou aí, bem bonitinha, a casinha, você acertou. Porque o assunto principal é um garoto que tenta escrever uma carta para a avó e desiste porque se desconcentra da escrita. Preparado para 10? Você vai adorar. Olha lá. Na 10, o que interferiu na escrita em cada uma das cartas? Precisa copiar a carta, professora? Não, a menos que você queira copiar no seu caderno, senão não precisa. Você vai colocar o número 10 e cada carta tem uma letra, ó, carta A, B, C, D e E. E ali você escreve o que desconcentrou em cada uma das cartas. Tempinho para você fazer. Conferindo com a professora. Na carta A, o que desconcentrou foi a TV. Na carta B, foi o pássaro. Na carta C, o piano. Na carta D, foi o Snoopy. E na carta E, foram os irmãos ali, os vizinhos, né? Não são irmãos do Charlie Brown, tá bom? São os irmãos passando ali, os vizinhos do Charlie Brown. Respondeu isso ou respondeu alguma coisa parecida? Muito bom. Vamos para a questão 11 agora? Olha lá. Você percebeu que a história em quadrinhos tem começo, meio e fim? Ela tem. E nós vamos ajeitar agora o começo, meio e fim. Para isso, aí no seu caderno, você vai desenhar um círculo, um triângulo e um retângulo. Mais ou menos do tamanho de umas 3 linhas. Porque você vai escrever uma palavra dentro de cada uma dessas formas. Você vai escrever ou começo, ou meio, ou fim. Mas presta atenção com a professora. Então, na parte ali que tem o círculo, tá escrito assim, ó. Charlie Brown desiste de escrever a carta e resolve ligar para a avó. Você acha que isso aconteceu no meio, no começo ou no fim? Aí depois tem ali, ó. Charlie Brown quer escrever uma carta para a avó agradecendo pelo suéter. Será que isso aconteceu no começo da história, no meio ou no fim? E depois, Charlie Brown procurou por lugares em que consiga se concentrar para escrever a carta. Em que momento isso aconteceu? Viu que ali tem três fatos, né? 3 coisas que aconteceram na história. A gente precisa ver o que aconteceu no começo, o que aconteceu no meio e o que aconteceu no fim. Você só vai escrever isso dentro das formas. Tempinho para você.
conferindo com a professora então. Olha lá, o começo da história ficou bem no triângulo. O meio da história ficou ali no retângulo. E o fim ali no círculo. Né? E a gente pode chamar também com outras palavras. Ó. O fim pode chamar de conclusão, o começo de introdução e o meio de desenvolvimento. Então a gente pode falar que a história tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Bacana? Olha lá, você já viu estas imagens em algum lugar? Se você lê as histórias em quadrinho, você já viu. Né? Eles são chamados de onomatopeias. E nas histórias que vimos aqui, também aparecem onomatopeias. Quer ver? Então tá ali, ó, slam. E também o clique-claque da máquina de escrever. Onomatopeias são as palavras que imitam ou representam os sons ou ruídos. Então elas chamam-se onomatopeias. O escritor, ele não tem como colocar um som na história. Na história escrita, na história impressa, ele não tem como. Então, ele coloca essas palavras que simbolizam os sons. Vamos fazer com a professora ali uma brincadeira. Olha só, eu coloquei ali em cima assim, ó, onomatopeias. E coloquei som do beijo, som do relógio, som do coração e som do espirro. E ali embaixo está assim, ó, atim, tic-tac, smack e tum-tum. Lendo, você consegue saber o que representa cada um desses sons? Topa fazer aí no seu caderno? Tempinho para você. Conferindo com a professora. Então, o som do beijo é o smack. O som do relógio, tic-tac. O som do coração, tum-tum. E o som do espirro, atim. Agora estamos chegando no final da aula. Vamos para a hora da curiosidade. Você sabia que... Qual será a curiosidade do dia? Olha lá no nosso varalzinho. O Snoopy é um cachorro da raça Beagle. Olha lá como que é o cachorrinho da raça Beagle. É nessa raça que ele foi inspirado. Vamos conhecer mais uma curiosidade sobre o Snoopy, tirando aqui do nosso varalzinho? Você sabia que... Olha lá, o Snoopy foi criado para ser mudo. Em 1952, o seu criador, o Charles M. Schulz, colocou balões de pensamento para o personagem se comunicar. Então a gente vê ali na imagem que ele só se comunica por balões de pensamento. Depois que o autor criou, é que ele achou que tinha necessidade de colocar alguma forma para ele se comunicar. E a sua fichinha da curiosidade, como que tá ficando aí? Vamos lá ver as informações que dá para colocar hoje. Nós já colocamos na ficha o nome dele, o Snoopy, o desenho. Sabemos que ele apareceu em 1950. Hoje nós vamos colocar mais informações. Ele fala por balões de pensamento, ele é um Beagle e o seu melhor amigo é o Woodstock. Eu espero que você tenha gostado de conhecer o Snoopy tanto quanto eu e faça aí a sua fichinha. Nossa aula chegou ao fim, eu me despeço e te espero para a próxima aula para conhecer mais sobre as histórias em quadrinhos. Abraços no ar!